Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Estamos juntos aqui ao redor da amada Mãe Maria. E hoje, em comunhão com a Igreja no Brasil inteiro, nós encerramos o caminho bonito, rico deste mês de agosto, mês vocacional. Chamados que fomos e somos a crescer na consciência do chamado que o Senhor nos faz ao dizer: vem e segue-me, e uma resposta que devemos dar. E aqui lembro, iluminando esse caminho bonito, nessa oportunidade singular e graciosa de estarmos aqui ao redor da amada Mãe Maria, lembro uma homilia de um autor do século II, quando diz: procuremos fazer parte do número daqueles que dão graças a Deus porque o serviram durante a vida presente e não queiramos ser do número dos ímpios que serão condenados no juízo. Eu próprio, apesar de ser um grande pecador e sujeito a tentações e a muitas ciladas do demônio, esforço-me por perseguir o caminho da justiça, para conseguir ao menos aproximar-me dela pelo temor do juízo futuro. Assim devemos ser. Pratiquemos, portanto, a justiça e alcançaremos a salvação. Bem-aventurados os que obedecem a estes preceitos, mesmo que por breve tempo tenham de sofrer neste mundo, colherão um dia o fruto incorruptível da ressurreição. Não se entristeça, portanto, o homem piedoso, se no tempo presente tem de suportar a adversidade, porque o tempo da felicidade o espera. Então voltará à vida juntamente com os seus pais e será feliz por toda a eternidade, sem qualquer sombra de tristeza. Ilumine agora esta palavra que proclamamos, ajudando-nos a prezar o bem, a verdade e afastarmos-nos do pecado. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado irmão, amada irmã, é grande a responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que medir as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos e da nossa conduta. É verdade, por isso mesmo pagamos um alto preço. E muitas vezes não contribuímos para a sociedade na direção da fraternidade, da justiça, da verdade e do bem. Por isso o Senhor diz: ficai atentos. Temos que ser atentos, inclusive para não nos acostumarmos com o nosso jeito de ser, muitas vezes admitindo ou fazendo concessões na direção do pecado e do mal. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Temos que viver todo dia nessa perspectiva. Ora, o tempo em que estamos vivendo não é um tempo eterno, definitivo, não existe absolutamente essa perspectiva. Precisamos esperar a cada dia o Senhor. O Senhor por isso explica: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso nós também somos chamados a ficar atentos e preparados. E estar atentos e preparados, isso se faz fazendo o bem. Pois qual é um empregado fiel e prudente, pergunta o Senhor, colocado como responsável diante dos demais para lhes dar alimento na hora certa? Este é feliz se o Senhor o encontrar agindo no bem e fazendo o bem. Por isso precisamos colocar no mais profundo da nossa consciência que nunca podemos transgredir, que devemos sempre ser do bem e da verdade, para sermos de fato
dignos da administração que nos é confiada, a administração de todos os bens do Senhor, da vida nossa, da vida dos outros, da vida do nosso mundo. Não podemos pensar, o Senhor está demorando, e começar a fazer aquilo que não devemos, na contramão da nossa responsabilidade e da confiança em nós depositada, e começar a comer, beber, pois vai chegar o dia em que aquele, ou eu ou você, não esperamos e nem sabemos qual é a hora, e seremos, diz o Senhor, partidos ao meio. E a nós será imposta a sorte dos hipócritas. Seremos condenados. Saibamos e tenhamos presente, nós, irmãos e irmãs, seremos julgados pelo amor ou julgados pela contramão da vida, do bem e da verdade. Por isso precisamos cuidar muito da nossa conduta, do jeito como a gente vive, do jeito como a gente faz. São Columbano, numa das suas instruções, diz: sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida. Fonte não apenas de água viva, mas de eterna vida, fonte de luz e de claridade. Dela tudo provém, sabedoria, vida, luz eterna. Autor da vida é fonte da vida. É Ele, Cristo, nosso Senhor, que nos chama. Sejamos sempre seus vocacionados, caminhando nos seus passos como seus discípulos e discípulas. É a graça que agora, concluindo esse mês vocacional e dando graças, queremos pedir para todos nós, para que sejamos de Cristo verdadeiros e autênticos discípulos missionários e discípulas missionárias. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.